Olá, seja bem-vindo mais a esse episódio. Agora, fugindo um pouco do tema, né? A gente geralmente faz episódios sobre eleição, a gente vai falar do projeto especial do Quebrando o Silêncio sobre a violência virtual. Aqui nossa elenco a Duda. Oi, gente. A Esther. Oi, galera. E a psicóloga Débora. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Você está escutando o podcast TIM, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Bom, a gente pode ver aqui a imagem do Quebrando o Silêncio. Débora, o que é Quebrando o Silêncio? Para quem não conhece, né, e nunca ouviu falar sobre o projeto Quebrando o Silêncio, ele é um projeto da Igreja Adventista, né, aqui da América do Sul. E ele existe desde 2002, então não é algo novo. Mas ele foi criado para quebrar o silêncio dentro das casas, para poder denunciar a violência doméstica. E aí, durante todos os anos, é trabalhado o ano todo na igreja algum tema específico. E em agosto, a Igreja Adventista, ela faz passeatas, cursos, ela faz assim um evento que mexe com as pessoas para poder quebrar, às vezes, algo que está guardado, que ninguém fala, né? Às vezes as pessoas estão sofrendo sozinhas. E aí as pessoas falando, não, vamos falar sobre esse tema, porque esse tema é importante e ele vale a pena. E esse ano, né, vai se falar de algum tema que foi planejado desde o começo do ano, mas nunca foi tão falado, que é o cyberbullying, né? Sim. Os meios digitais e as redes sociais, eles são vilões hoje em dia pra gente? Eles não chegam a ser vilões se a gente utiliza da forma correta. Eu não sei como vocês costumam usar o celular de vocês, o computador de vocês no dia a dia. Como que vocês usam? Como é que é? Porque, na verdade, o perigo não está no aparelho em si, mas está na forma como ele é utilizado e se você fica ali exposto ou vulnerável àquela situação. Então, a gente vai ver várias questões aqui do porquê que isso pode ser uma violência, porquê faz tantas pessoas sofrerem. Mas a principal causa é a gente pode usar uma mídia para o bem e para o mal. Nós estamos aqui usando uma mídia. Né? Tem pessoas que podem estar ouvindo a gente, podem estar assistindo no YouTube. Né? Nós temos um canal no Instagram, uma página no Instagram, que nós também postamos conteúdo. Sim. Então, essa mídia é uma vilã? Ou ela está sendo uma ferramenta para falar de Deus? Então, as ferramentas, elas existem e elas podem ser utilizadas tanto para algo que é ruim quanto algo que é bom. A cyberviolência ou violência online ocorre quando tecnologias digitais são usadas para agredir uma pessoa ou um grupo. Você já viu isso acontecer com algum amigo ou conhecido? Assim como qualquer outra forma de agressão, a cyberviolência pode causar sérios impactos psicológicos, emocionais e econômicos, e até prejudicar a reputação de alguém. Em vários países, essa prática já é um crime. Identifique os sinais da violência digital para entender como ela pode afetar as pessoas. E se você percebe que, por acaso, está sendo agredido por alguém, reflita e mude. Todos merecemos respeito e nunca sabemos os desafios que os outros estão enfrentando. Além disso, somos todos filhos de Deus. Só um ponto que eu acho interessante falar é que é muito sobre... Às vezes, aqui falou sobre grupo, né? Por exemplo, um tem uma opinião sobre o outro, aí o outro também tem para não desagradar, né, os amigos, aí se juntam, fazem uma tramóia ali, ou também a exposição, né? Eu acho que a internet é um lugar muito, muito inseguro, né? É muito estável, você não sabe com quem você conversa do outro lado da tela. Às vezes o seu vilão pode ser até mesmo a tela, né? Os algoritmos ali. Talvez você não para pensar assim, analisar duas vezes o que você está fazendo, mas essa violência, essa cyberviolência é algo muito comum, né? Tanto bullying quanto escolas, quanto pessoas que, tipo, pode estar em outro país. Você fez um comentário ali, os famosos haters, né? E também perseguidores, é claro. Sim. Débora, quais fatores contribuem para a cyberviolência? Existem muitos fatores sociais que levam à cyberviolência, né? E a gente percebe que algumas pessoas acabam sendo vítimas porque elas ali têm uma baixa autoestima, ou então uma pessoa que ela precisa se agradar através das mídias sociais, né? Que elas ficam ali à disposição de likes e curtidas. Você vê que tem uma necessidade de ser aprovada pela internet. Então, isso é uma maneira de ser ali uma vítima de certa forma, porque você está ali
exposta à vontade das pessoas. O que as pessoas pensam sobre você é o que você vai pensar sobre você mesmo. Então, quantos esses likes são importantes? Né? Uma outra forma também de estar meio exposto à cyberviolência são, às vezes, crianças ou adolescentes mais jovens que ficam à exposição ali no celular, a gente fala bate-papos dos antigos, né? Mas Os hoje em chats dia, e videogames. os chats, os videogames, ficam expostos a outras pessoas sem supervisão de adultos. Então, por que acontece? Outras pessoas que mais intencionadas vão entrar ali em contato, vão tentar marcar ali o encontro com a pessoa. Então, acontece ali mesmo naquela área uma exposição de fotos, né? A gente sabe que tudo isso é muito perigoso. E se a pessoa for muito imatura, ela não vai conseguir ali se prevenir daquilo. E a gente vê hoje em dia, sabe, violência até mesmo com adultos, né? Com pessoas famosas. Quantas vezes a gente vê Qualquer essa um é vítima. dificuldade. Qualquer um pode ser vítima. Então a gente tem essa alta exposição, esse uso excessivo de telas comum. Isso pode acontecer, a cyberviolência acaba sendo muito comum, como o Vinícius disse, mas infelizmente também é algo que prejudica demais a vida e que traz várias consequências. 1 em cada 5 jovens já faltou à escola devido à situação de cyberbullying e violência. Mais de 1/3 dos jovens de 30 países afirmam que já foram vítimas de assédio na internet. E 1 a cada 5 já faltaram à escola devido à situação de cyberbullying e violência. As redes sociais mais usadas, como Instagram, Snapchat, Twitter ou Facebook, são um lugar comum para cyberbullying para 7 a cada 10 jovens. É uma situação muito triste, né? Infelizmente, no consultório já recebi pacientes que sofreram, né, a violência digital e não é fácil. A pessoa fica muito exposta, porque vaza e vai para todo quanto é pessoas. Então, a gente vê que é um crime. Precisa ser denunciado, muitas vezes tem que ser rastreado ali quem fez aquilo, mas muitas vezes é um grupo de adolescentes juntam no WhatsApp e começam a falar coisas, e a gente acha que não acontece, principalmente os adultos, né, estarem em outro contexto, não sabem o quanto isso pode acontecer, por exemplo, na vida escolar dos adolescentes. Sim. Vocês conhecem alguma história de vocês que já passaram, algum amigo ou colega de vocês, ou vocês mesmos que já passaram por essa situação? Uma história que foi até recente, foi bem séria até. Uma menina, ela foi humilhada assim na internet, criaram um perfil fake, né, para não deixar pistas, e disseram a ela que ela era travesti, sabe, uma ofensa ali para ela. E ela ficou muito mal. No dia seguinte ela nem foi para a escola, só a irmã dela que foi, e demorou um tempo para ela se abrir, sabe, dizer sobre o assunto. E todo mundo na sala foi investigado. Eu acho que o culpado, assim, talvez é tão errado aquilo, pensar. Eu, pelo menos, se eu fosse o culpado daquilo, tinha mais pessoas envolvidas, fazer isso para uma pessoa que não te fez nada, simplesmente, sei lá, para ser engraçado, para conseguir fama, né? Muitas pessoas fazem isso. E quando descobriram o culpado, ou acho que ele se revelou, não me lembro, certo? Foi até a delegacia, mas resolveram de forma pacífica, né? Mas é claro que isso marca, né, a pessoa. Talvez não tenha tido consequências mais graves para ele, mas para ela vai ficar marcado para sempre, né? Com certeza. E essa é uma das questões, porque às vezes é difícil descobrir o culpado, ou castigar, ou punir, mas a pessoa que sofreu vai ter que tratar ali algo que vai ficar profundo. É que atualmente as pessoas postam muito pra conseguir visualizações. Sim. Porque tá tornando um trabalho. Muita gente vive da internet. Tá parecendo uma febre do Cycle. E tá passando dos limites. Pessoas postam coisas que é pra ser engraçado, que é pra ser legal, pra ganhar visualização, sendo que tá claramente chateando alguém, atacando alguém. E isso não é legal. Ali a gente vê uma maldade, um egoísmo, né? No coração da pessoa que fez essa postagem. Mas às vezes um comentário de hate e ali talvez pareça inofensivo, também pode provocar ali uma situação em que a pessoa fique mal ou que a pessoa ali carregue para ela, né? Às vezes as pessoas acham que por trás do celular elas podem comentar e falar o que quiserem. Não se importam se isso vai afetar, não tem empatia, né, pelo outro.
Teve também um outro caso, esse é um caso diferente até. É, teve. Acho que eram dois namorados, assim, na época, ou pelo menos tinham começado um relacionamento. A moça tinha mandado fotos pra ele, fotos não tava nua, mas seminua, e essas fotos vazaram, assim, e aí ela sofreu assédio diretamente, assim, criaram um perfil fakes também. E é algo terrível, sabe? Ser rotulado assim pelo seu corpo, né? Como no outro caso que eu tinha falado. E nunca vai ser aquilo que você disse, né? A punição do outro nunca vai Ser compatível, né? vai ser com o compatível com o daquela sofrimento. pessoa. Sim. E Débora, quais são as consequências que pode trazer o cyberbullying pra pessoa? Aqui a gente Mentais. fala, né, que a violência digital, ela pode trazer, né, depressão, ansiedade, isolamento, dificuldade de convivência, até mesmo pensamentos de morte, né? E isso, a pessoa às vezes não quer nem ver o mundo, ela quer ficar ali presa no quarto e nem mesmo na internet ela quer entrar mais, porque ela tem medo, né? Então ela se isola de tudo, digitalmente ou presencialmente. E às vezes a gente pode pensar assim, né? Ah, não há consequências para o mundo presencial. Isso aconteceu só virtualmente, mas não é. assim. A gente carrega isso. Sim. Até porque a mesma pessoa que a gente é onlinemente, e a gente é Virtualmente. virtualmente, a gente também é na vida real. Mesmo que não pareça, mas a gente é a mesma em questão de sentimentos. E o que mais acontece é que as pessoas não estão cultivando o presencial. As pessoas não estão cultivando as amizades, os relacionamentos presenciais. E muitas vezes cultivam o amigo que eu fiz no jogo, que eu nunca vi nem no rosto. Né? Quantas pessoas falam, não, tem um super amigo e tal, num jogo tal, e ali é um avatar, não conhece a pessoa de verdade. Verdade. Não sabe quantos anos essa pessoa tem. Não sabe o perigo que tem por trás, né? E aí, presencialmente, quantos amigos tem? Quando se esforça para sair de casa, enfrentar, fazer uma amizade? Porque não é fácil, né, gente? Fazer uma amizade nova em um lugar que você não conhece, para algumas pessoas é difícil. Esses aqui dessas feridas invisíveis, porque às vezes a gente vê que as pessoas podem estar sofrendo, às vezes a gente não pode ver. Então tem pessoas que sofrem muito, que têm depressão, que a gente fala de autofuncionamento, que é aquela pessoa que está fazendo tudo, que está feliz, que está sorrindo, mas por dentro ela está destruída. Então, realmente, será que essa ferida é visível? Às vezes a pessoa tá ali, não tô nem aí, mas às vezes tá. Por quê? Às vezes a gente vai excluir a pessoa de um grupo de WhatsApp. Então, tem uma sala, todo mundo tá no grupo, a pessoa não tá. Será que isso não afeta essa pessoa? Claro, Não afeta, com certeza. Então, e são pequenas coisas. Mas não tem problema. Você acha que a pessoa não vai ficar pensando, poxa, eu fui excluída? E aí ela tá feliz ali, fingindo que não tem nada, mas em casa ela pode estar chorando sozinha. Sim, Acontece muito, com certeza. demais. Ainda mais agora que tem a tecnologia e tal. Uhum. Bom, o que a gente pode fazer para se proteger disso, Débora? O que você nos diria? Bom, estou em volta de adolescentes. Pode ser um pouco polêmico o que eu vou falar aqui. Vocês podem falar a opinião de vocês. Mas é importante que os pais tenham acesso ao que vocês estão vendo. Que tenha controle de pais no celular de vocês. E aí às vezes falam assim, nossa, mas é minha privacidade. Você quer que os meus pais vejam a minha privacidade? Isso não é justo. E eu entendo vocês. Eu acho que eu também não ia querer alguém fuçando no meu celular. Eu também ia me sentir um pouco mal. Eu acho que quem tem alguma coisa pra esconder só que pensa assim. Porque se eu não tenho nada pra esconder, por que você não poderia olhar meu celular? Pode olhar. Às vezes a gente tem ali uma conversa, alguma coisa que a gente não gostaria. Só que a gente tem que entender que os pais viveram um pouco mais que a gente. Então, eu falo isso porque meus pais já são bem mais velhos. De vocês aí, devem ter perto da minha idade. Mas a questão eles têm um pouco mais de experiência. A minha geração viveu uma época em que não tinha nada. A gente não tinha o celular. Eu lembro que o primeiro celular meu pai Nokia tinha... tijolão. Era um Nokia tijolão. Então, eu vivi a primeira vez que eu conectei na internet. E quando eu era pequena, já existiam chats online que a gente conversava com gente que a gente nem conhecia. Orkut. E às vezes eu falava com um povo de 40 anos, isso, aquilo, de madrugada, porque era a hora que funcionava a internet. Você vê o perigo que os meus pais nem imaginavam que existia, porque para eles aquilo nem existia direito.
Eles não conheciam. Então, hoje, os pais já têm noção do que estão vivendo. Eu sei que eu vivi lá atrás, eu fico preocupada com vocês, porque vocês ainda têm muito mais acesso. A internet não funciona só de madrugada, funciona o dia inteiro, o tempo Sim. todo na mão de vocês. Então, a gente sabe o quanto isso é perigoso e quanto vocês estão disponíveis para todo mundo. Então, a primeira coisa é que os pais supervisionam. E os pais precisam estar supervisionando vocês, sabendo o que vocês estão conversando, o que vocês estão falando. Por quê? Para eles poderem proteger. Porque muitas adolescentes e crianças às vezes sofrem isso em silêncio sozinhos. Eles não têm uma pessoa de confiança para se abrir. Né? Muitos pais, às vezes, por não ter esse acesso ao filho, me procuram como psicóloga para o filho se abrir para mim. Mas eu sempre trabalho com eles. Eu não sou pombo correio. Eu quero que vocês conversem com os pais de vocês e tenham uma confiança entre vocês na sua família, porque é o pai e a mãe que vai estar ali para sempre. Ou então aqueles que cuidam de você, né? Alguns são avós, outros são tios. Mas são essas pessoas que, por mais defeitos que tenham, que você vai precisar confiar na sua vida. Confiar essas questões que parecem que eu não quero contar para ninguém. Tire o print de tudo. Então, se você está passando por isso, e que é uma situação muito ruim, eu sinto muito por isso, tira print de tudo. Tenha provas. Como eu falei, é muito difícil punir uma pessoa que pratica isso, um grupo. Mas, se você tirar o print e guardar, isso pode te proteger. Não alimente um hate. Então, às vezes, a gente posta um vídeo lá, e aí vem uma pessoa e faz um comentário. Deixa essa pessoa, deleta esse comentário, se poupa. Eu sei que alguns falam assim, não, quando a gente tem um hate é porque a gente tá vencendo, né? Porque aí o negócio o vídeo tá viralizando, e outra coisa assim, mas algumas pessoas sofrem muito com esses hates. Né? Eu sou profissionais, por exemplo, da nossa igreja, que às vezes usam a mídia para poder propagar a mensagem, ou para falar de saúde, né? Para poder colocar ali algum vídeo ou outro, e enche de hate. Enche de pessoas ali criticando o trabalho deles, falando para eles desistirem. Eu fico, como essas pessoas estão fazendo o papel de Satanás, querendo que as pessoas de Deus parem de falar de Deus, para poder, com um hate, com uma opinião, uma coisa que passou pela minha cabeça. Então, não sejam os instrumentos de Satanás e também não dê corda para os instrumentos de Satanás. Aqui também, né? Ajuste as configurações de privacidade. Então, não deixem seus perfis abertos para todo mundo ver e denuncie. Quando acontecer, não fiquem com medo, com vergonha, denunciem. Porque é só assim que vai acabar, né? O que os nossos pensamentos diz sobre nossas escolhas digitais? Esse versículo aqui, Provérbio 4:23, gostaria da gente conversar um pouco sobre ele. Acima de tudo, cuide dos seus pensamentos, pois eles controlam sua vida. Né? Até no estudo da lição, né, a gente falou um pouco sobre isso e, novamente, a gente toca nesse assunto. As nossas escolhas digitais podem demandar muito do que a gente está exposto ou não na internet. É claro que tem coisas que são fora do nosso controle. Algumas coisas podem acontecer porque as pessoas realmente são maldosas, porque elas são egoístas, e a gente pode se tornar vítima. Não necessariamente é nossa culpa. A gente tem que entender, não é culpa sua se acontece alguma coisa com você. Em relação à violência, em relação à maldade alheia. Mas existem coisas que, infelizmente, nos influenciam. A nossa mente vai estar cheia daquilo que a gente procura. Os nossos pensamentos, eles fluem na nossa mente através daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente vê. Então, se a gente ficar vendo só coisa que não presta, os nossos pensamentos vão prestar? Não. Os jogos. Vocês acham que os jogos impactam na nossa vida? Definitivamente. Acho que A escolha do jogo impacta muito. Decisões ali, né, que você tem. E cada vez mais essa parte dos jogos é como se a classificação fosse importante, né? Quer dizer, até a classificação, para quem é daquela classificação, se fosse... Muita gente ignora. Muita gente ignora. E, por exemplo, tem muitos jogos que tratam violência, assim, jogos adultos, que crianças têm facilmente acesso. Ninguém vai questionar elas sobre classificação ou não. E tem coisas cruéis ali, sabe? Que não além só da desobediência, né? De você não se portar com aquilo, mas pensar que aquilo é comum, sabe? Aquela violência, aquela visceralidade, é algo... Vai se tornando algo que sua mente fica habituada. Sim, é como...
se o veneno tivesse perdendo o efeito. Você não sente ele tanto, mas ele tá lá. É uma dessensibilização ao que é cruel. Então, começar ali com jogos que são simples, bobinhos ao nosso ver. Daqui a pouco tem jogos... Eu realmente atendo crianças que jogam jogos que nem eu jogaria. Jogos de Tem muitos. matança. Onde vai lá dar um tiro pro pá. De violência, né? E aí ele tá ali exposto a quantas horas naquele jogo? O quanto essa mente... O que isso vai sonhar? O que essa pessoa que joga 5, 6 horas por dia vai sonhar? Quais são os sonhos dela à noite? Sim. Vai sonhar com coisas boas? Débora, e também entraria o fato de você falar que os pais deveriam ver também as crianças menores, para elas não terem tanta liberdade para entrar nesses jogos que podem atingir ela mais na frente. Disso. Até novelas infantis. Quantas vezes as novelas infantis retratam assuntos que não são para retratados? E aquilo, e é o que eu falei, aí novamente a gente volta para os pensamentos. Eu tô absorvendo aquele conteúdo, eu tô assistindo uma série que só fala de palavrão, sexualidade, e aquilo que vai ficar cheio o meu pensamento. Eu só vejo coisa deprimente, só vejo coisa que me deixa para baixo. Cadê a alegria? Você acha que a sua mente vai produzir alegria se você só vê aquilo? Eu vejo muita coisa que expõe a raiva, né? E aí também entra a questão da gente conseguir controlar os nossos sentimentos, compreender o que a gente está sentindo. Tem até um quiz na revista do Quebrando o Silêncio Teen, que eu achei muito legal, eu queria fazer com vocês. Qual o sentimento que vocês têm? Vocês vão falar pra mim. Se é feliz, satisfeito, indiferente, assim por diante, tá bom? Se vocês recebem curtidas em um post. Por exemplo, a gente lançou o podcast, né? Pra quem não sabe, eu tô aqui trabalhando junto com eles, então a gente lança o podcast e fica na expectativa de receber curtidas no canal. Inclusive, se você não segue o canal, né? Siga, curta esse vídeo. Porque a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu recebo uma curtida lá no vídeo, quando eu vejo que mais uma pessoa assistiu, né? Então eu me sinto feliz. Como vocês se sentem? Satisfeita. Feliz. Satisfeita que o meu trabalho está sendo reconhecido. E você, Vinícius? Satisfeito. Lendo um comentário negativo. Se alguém comentasse no nosso vídeo aí que não gostou do nosso podcast, o que vocês iam sentir? Ficar Desapontada só. Não... triste, um pouco triste. Não- Eu Não acho que eu totalmente, ficaria irritada, porque o pessoal aí assiste muita coisa que não deve, fica assistindo videozinhos que não são legais, mas conteúdo, às vezes, bíblico não gosta. Então, eu acho que eu ficaria um pouco irritada. Ver postagens inspiradoras. Como vocês se sentem quando vê uma postagem que inspira vocês, que ajuda vocês de alguma forma? Motivado. Acho que surpreso. Surpresa. Motivado. Não receber uma resposta em uma mensagem. Vocês mandaram mensagem pra alguém, a pessoa não responde nunca. E Chateadíssima. ela Por favor, visualizou. não façam isso. Ela visualizou. Por favor, não façam isso. Chateadíssima. Confusa e chateada. Chateadíssima. Ser marcada em uma foto sem permissão. Envergonhada. Confortável. Dependendo da Diferente, eu foto, diria. né? Eu acho que eu não ia ligar pra nenhum desses aqui também, não. Depende. Se fosse um amigo meu. Ver amigos reunidos sem você. Te postaram foto lá que fizeram encontro e vocês não foram chamados. Excluidíssima. Feliz Por por favor, eles. não faz por... Muito triste. Nossa, muito triste. Não façam isso. Receber uma mensagem de apoio. Eu fico Confortada. grata. Confortada. E ver postagens que parecem perfeitas. Indiferente. Diferente. Eu acho que eu ficaria triste não por ver que é perfeito, mas por ver que as pessoas escondem aquilo, né? Não perfeitas disso. Eu acho que é perfeitas de, tipo, eles terem feito um vídeo perfeito, não o conteúdo ser perfeito. Eu entendi que é o conteúdo. Por exemplo, aí aqui a gente pega um gancho. Que outro tipo de violência que muitas pessoas sofrem é essa questão de ter uma vida perfeita. De você ter um corpo padronizado conforme querem. O quanto se vende de perfeição na internet. E aí você sente ali uma inveja porque aquela pessoa viaja, porque aquela pessoa é magra. O quanto aquilo faz mal pra você. Eu já me cobrei muito, mas atualmente eu não... é indiferente pra mim. Provavelmente outras pessoas que estão assistindo a gente não passem por isso. Eu convivo com pessoas que sofrem muito com a comparação. Então, comparação é uma agressão a si mesmo, né? Então, o que a gente deixa de tudo, né? A gente falou pouquinho aqui, mas o que a gente deixa mais é
fica menos no celular e mais na vida real. Parece clichê, todo mundo fala isso, né? E às vezes é muito difícil, porque o vício faz a gente ficar mais conectado. Mas nós vamos estar bem menos expostos a violências e a conteúdos que nos fazem mal se a gente viver no mundo real. Sim. Bom, então foi isso, né? Esse especial muito interessante, Quebrando o Silêncio. É um conteúdo bem diferente, mas que vale realmente a pena falar. E queria agradecer a presença da Débora aqui. Eu que agradeço por estar aqui na frente das câmeras hoje. Está sempre por trás das câmeras, mas nas frentes das câmeras, primeira vez. Muito obrigada. Ajudou muita gente. Muito obrigada. Esther, você tem algum recadinho pra dar? Os likes? Eu posso dar no lugar dela. Deixem os likes nesse vídeo. Curta em todas as nossas páginas, tanto aqui pelo YouTube e no Instagram também. Nos siga, comente coisas boas. Se inscreve. Se inscreva e fique por dentro das notícias que a gente tá sempre postando. Obrigada, gente. Se cuida. Tchau! Tchau!